Saudações! Olá, eu sou a Renata e hoje venho-vos falar de ansiedade. Então vamos lá saber o que é isto de ansiedade. Para começar, temos que perceber o que é ansiedade. Então temos dois tipos de ansiedade: a ansiedade por demanda e a ansiedade crónica. A ansiedade por demanda é aquela que é comum a toda a gente, que é aquela ansiedade quando estamos à espera de um resultado de um exame, quando estamos à espera de uma resposta importante, como por exemplo um trabalho. Essa é a ansiedade por demanda. Ou seja, estamos ansiosos por um determinado tempo. A ansiedade crónica não tem uma definição simples, mas podemos dizer que é uma aflição, uma angústia, uma perturbação do espírito pelas incertezas, uma relação num contexto que nos sentimos em perigo e sentimos isto o tempo todo. Então vamos lá a sintomas de ansiedade, sintomas físicos. Temos a falta de ar, temos o tremor nas mãos e nos lábios, temos a sudorize, ou seja, suores frios causados por certas situações, temos a taquicardia, que é o aumento da frequência cardíaca, temos distúrbios no estômago e temos uma dor ou um ardor no estômago. Estes são alguns, mas ainda há outros sinais que a pessoa pode sentir, como por exemplo a cobrança excessiva. Para uma pessoa que tem ansiedade, a pressão sobre si é constante. Mesmo que uma pessoa lhe diga que ela está a fazer um bom trabalho, ela não acredita. Há uma grande autossabotagem que chega a ser confundida com o síndrome do impostor e que se caracteriza por crenças que, na maioria das vezes, são só da pessoa com ansiedade e que lhe dizem a si própria constantemente que ela não é boa o suficiente. Uma voz interior a sussurrar: tu não és boa, tu não és boa, tu não prestas. Isto é complicado de ultrapassar. Outra característica é o pessimismo. Pensar negativo é algo muito comum nas pessoas ansiosas. Um exemplo prático disso é estarmos à espera de uma resposta, não é aquela ansiedade normal, de uma resposta, por exemplo, de um trabalho que nós entregamos ao chefe e ele está ocupado a fazer outras coisas. Mas a pessoa que tem ansiedade crónica vai pensar que, ai meu Deus, o chefe não gostou do meu trabalho, ai não fiz bem, portanto vai estar preocupada com isso. Portanto, esta é uma ansiedade crónica. Temos outra coisa que é a falta de concentração. A falta de concentração vem das preocupações excessivas e do pessimismo sobre o futuro. A pessoa está sempre sob stress sobre o futuro e não vive o presente. Não consegue ver as coisas do agora e por isso não assimila as informações. Fica perdida num futuro incerto e nada mais. Este pessimismo não deixa ter um sono descansado e começa a ser uma bola de neve. Sem dormir não há assimilação de informação na cabeça. Precisamos dormir para o nosso cérebro descansar e para termos uma boa memória. Outra coisa é a procrastinação. Muitas pessoas com ansiedade são perfeccionistas, não aceitam menos que a perfeição e deste modo, se fizerem uma tarefa que elas achem que não ficou perfeita, é uma frustração e ficam muito irritadas. Estas pessoas têm a necessidade de se mostrar, de se auto-afirmar. Então, se a pessoa fez uma tarefa ou pretende fazer uma tarefa que ela acha que não consegue ser perfeita, ela nem sequer faz. E vai adiar estas tarefas. E então, este adiar e não fazer leva ainda a mais frustração e por aí vai. Todos estes sintomas são vistos pelos médicos, ou seja, pelo lado físico, mas também pelo lado espiritual. Vamos à explicação dos médicos e ao lado físico para a ansiedade. A ansiedade crónica para os médicos pode ser causada por depressão, traumas, doenças físicas,
stress e genética. E para os médicos tratarem os sintomas da ansiedade, como a cobrança excessiva, o pessimismo, a falta de concentração, a procrastinação, é resolver os problemas da ansiedade. Como fazem isso? Com um bom psicólogo e com medicamentos. E vão ensinar ao doente como viver com ansiedade. Nem vão resolver, vão ensinar a pessoa a dominar a ansiedade, poder viver com ela. Então vamos lá ao lado espiritual da ansiedade. A ansiedade, vista pelo lado espiritual, está relacionada a vidas passadas. Para a espiritualidade, a ansiedade é um distúrbio generalizado, mas este distúrbio provoca uma série de outras doenças. A ansiedade provoca ataques de pânico, transtorno obsessivos, ataques de fobias, dor no corpo, cansaço. O primeiro sinal de que a pessoa está doente é quando as doenças mais graves começam a aparecer, como por exemplo a gastroenterite, do tal ardor do estômago, não é? Quando a ansiedade aparece, o cérebro lê esta informação como se fosse um alerta para o perigo que se aproxima. É uma resposta neurológica chamada de eixo HPA. HPA, que é hipotálamo, pituitária e adrenal. Este mecanismo protege-nos para situações de real stress, mas estamos em constante ansiedade, deixa de ser uma coisa que nos protege e passa a ser uma coisa que nos desgasta muito, colocando-nos doentes. Vamos agora perceber porque a ansiedade está ligada a vidas passadas. A ansiedade está ligada à culpa, mas estamos a falar da culpa inconsciente. Não estamos a falar da culpa dos sentimentos quando nos arrependemos de ter feito algo mal. Estamos a falar de uma culpa que vem de uma vida passada e que nem sequer nos lembramos como é que temos esta culpa. Geralmente são erros graves que cometemos noutras vidas e que por motivos particulares acabaram por se transformar em arrependimento e culpa. E se nos sentimos culpados, temos de nos perdoar. Quando trazemos esta culpa das vidas passadas, sentimos que temos que dar o melhor de nós o tempo todo a toda a gente nesta vida. Sentimos o peso da perfeição nesta vida. Não podemos falhar, não temos esse direito. Então a pessoa vem para esta vida e tenta ser perfeita, tenta estar sempre a ajudar o próximo. Aquela pessoa que não pode errar e quando erra não se perdoa. Aquela pessoa que não consegue dizer não a nada. A culpa que traz das vidas passadas faz com que a pessoa se sinta, que precisa de agradecer a toda a gente e que precisa de ser bom, ser perfeito o tempo todo. Mas viver assim não é fácil para um ser humano, porque os humanos são imperfeitos por natureza. Então gera ansiedade. Para resolver este problema, basta perdoar-nos. Mas a questão é, perdoar-nos do quê? Se esta pessoa se sente culpada, mas nem sabe de onde é que esta culpa vem. Portanto, sente a ansiedade, mas nem sabe que está relacionada com a culpa, nem de onde é que esta culpa vem, não é? Trago um exemplo para ser mais fácil de perceber. Imaginem, por exemplo, uma rainha, um rei, que teve que matar pessoas para salvar o seu reino. Portanto, ela vai levar para a outra vida a culpa de ter mandado matar aquela gente, a morte daquelas pessoas. Então, nesta vida, essa culpa pode se tornar em ansiedade. E estamos a falar aqui, neste caso, esta culpa é o karma, aquilo que nós também chamamos de karma. Mas pronto, isso é um vídeo para outra altura. Se gostas de temas como estes, deixa o teu like e inscreve-te no canal para não perderes nenhum dos vídeos. Ativa o sininho para não perderes nenhuma notificação. Compartilha este vídeo para dessa forma ajudares outras pessoas. E sim, envia para um amigo que sofra de ansiedade. Eu fico grata. Então vamos lá, para conclusão. A ansiedade é um problema que se manifesta no plano físico e é um problema que
trazido de vidas passadas. Como podemos resolver o problema da ansiedade? Primeiro, vamos consultar um médico psicólogo. O psicólogo vai analisar o problema e vai receitar alguns medicamentos que vão ajudar, especialmente no relaxamento, para conseguirmos chegar mais fundo nesta questão do problema, não é? Este tratamento geralmente leva anos, mas se for complementado com a ajuda de outras terapias, vai ser resolvido mais rapidamente e resolvido pela raiz, não temporariamente. Outra coisa que podemos fazer é repensar o estilo de vida. E agora deixo aqui alguns conselhos para pessoas que têm, por exemplo, cobrança excessiva. Ultrapassar isto é muito difícil, mas valorizar as pequenas conquistas e o trabalho, portanto, trabalhar o perfeccionismo exagerado com a ajuda de um psicólogo vai ajudar muito. Para pessoas que são pessimistas, estamos sempre a pensar, ai meu Deus, acontece-me tanta coisa má. Vamos pensar nas coisas boas, vamos tentar lembrar-nos do que aconteceu hoje de bom, o que aconteceu ontem de bom, e quando vier um pensamento de pessimismo, pensar, ai, ontem tive um dia tão bom. Por exemplo, ajuda a passar o pessimismo. Para pessoas que têm falta de concentração, aqui é registar tudo num papel, trazer sempre um bloco, planear o dia a dia, planear cada tarefa com metas objetivas, deste modo há a certeza de conseguir cumprir todas as metas todos os dias. Para pessoas que têm procrastinação, para quebrar este ciclo vicioso, tentar criar uma agenda com todas as tarefas e tentar realizá-las todas, mesmo que não seja na perfeição, incorporando no dia a dia uma rotina mais organizada e mais tolerante em relação à perfeição, mais flexível. Agora, outra coisa que a gente pode fazer para ter menos ansiedade, fazer coisas no nosso dia a dia, fazer coisas novas no nosso dia a dia. Por exemplo, fazer exercício físico, tentar dormir bem, ter uma alimentação equilibrada, valorizar práticas de relaxamento como a meditação, a yoga. Fazer uma meditação de 5 minutos parece pouquinho, mas já ajuda. Praticar yoga, nem que seja 10 minutos todos os dias, que parece muito pouco, eu posso dizer que começam a aparecer os resultados, porque praticar yoga é trazer a nossa mente para o presente e, estando no presente, estamos a viver o agora e isso ajuda no processo da ansiedade. Uma pessoa ansiosa está sempre a viver no futuro, no que é que poderá acontecer, no que é que poderá acontecer, e trazer a nossa mente para o presente ajuda. Passar tempo com um animal de estimação, tomar um banho normal e apreciar o momento e sentir a água a cair, portanto, sentir o agora. E quando estamos a sentir este agora, vamos imaginar que esta água limpa o nosso espírito, limpa o nosso corpo interior. Quando estamos a tomar banho, vamos imaginar as impurezas a saírem do nosso corpo. Podemos fazer uma regressão a vidas passadas. Para mim, sem dúvida, esta é uma prática importantíssima para a pessoa poder entender de onde vem esta culpa e poder perdoar-se. Tenho a certeza de que para quem sofre de ansiedade vai encontrar muitas respostas que procura na regressão a vidas passadas. Quando encontrado um motivo pelo qual nos sentimos ansiosos e descobrimos o que é que nos estamos a arrepender, se soubermos e praticarmos o perdão, vamos aprender a deixar as histórias do passado no passado e vamos nos perdoar e vamos transformar a culpa em responsabilidade. Neste momento, estamos a conseguir curar-nos e vamos viver uma vida mais saudável e completa. Se pretendemos fazer uma terapia de regressão a vidas passadas e não sabemos como, portanto, se não souberes como, podes contactar-me.
Vou deixar na descrição o meu número do WhatsApp e o meu Facebook. Terei todo o gosto em ajudar-te. Outra coisa que podemos fazer é terapia mãos de luz. A terapia mãos de luz também ajuda, na medida em que ajuda a identificar algum tipo de culpa e a limpar o nosso corpo astral desta energia estagnada. Mas o que eu aconselho é fazer primeiro a regressão a vidas passadas, para identificar a culpa e depois fazer terapia mãos de luz para limpar esta culpa no campo astral. Se fizermos só terapia mãos de luz, podemos limpar algumas energias de cada vez, porque precisamos de ir a fundo no nosso ser para conseguirmos perceber de onde é que vem esta culpa. E nas vidas passadas eu acho que é mais fácil perceber. Mas pronto, na terapia mãos de luz, uma sessão só não vai chegar. E na regressão a vidas passadas, eu também acredito que uma regressão a vidas passadas, só uma sessão, também não irá chegar. Mas, se começarmos a ver resultados, é claro que ajuda, não é? Então, espero que tenham gostado e que tenha sido útil. Não se esqueçam de deixar o vosso like e compartilhem este vídeo com pessoas que também sofram de ansiedade. Fico muito grata. Obrigada. Até breve.